Olá, boa tarde. Vamos ver quem vai aí chegando. Olá, Cláudia. Já ia brincar aqui. Vamos ver quem é que vai vencendo Mercúrio retrógrado e vai chegando. Vamos ver aí o pessoal chegando. Aguardar uns 2 minutinhos aí o pessoal chegar para a gente começar. Vários assuntos, vários tópicos para a gente falar hoje. Que bom que você já está com a gente. Até falando nisso, deixa eu deixar aberto aqui. Vamos só, vou colocar um fundo musical pra gente, para enquanto a gente está esperando os amiguinhos chegarem. Nossos 2 minutinhos aí, né? Ó, os defeitos especiais de Mercúrio, ó. Coitado do Mercúrio retrógrado, sempre quando está na época dele leva a culpa de tudo, né? Fazendo uma conexão enquanto o pessoal está chegando, respirando. Pensando aí se a gente pudesse escolher qualquer coisa que a gente gostaria agora para a nossa vida, para os nossos próximos dias, para o cenário coletivo. Qual seria um objetivo nesse momento, né? Diante de tantas coisas que já vêm se modificando na sua vida nos últimos tempos, principalmente os 3 últimos meses. O que você mudaria agora? Para que direção você escolheria, se fosse possível, escolher qualquer coisa? Sempre bom a gente começar qualquer reflexão tendo em mente qual o nosso cenário desejado, né? Arro, respira. Vamos começando aqui. Então vamos lá, né? O título da nossa live é Pandemonia, né? Esse cenário que a gente está vendo, tudo de pernas para o ar, é tudo que traz esse cenário da pandemia, tristeza, impotência, né? Quando a gente se pega aí, tanto reavaliando nossas prioridades, com essa grande reflexão que vem do valor da vida, do valor que cada coisa realmente tem, talvez diferente do que a gente estivesse atribuindo até aqui, as prioridades até aqui, né? A gratidão por estar vivo e dentro do possível para cada um, com uma condição privilegiada em relação à maioria, né? E se sentir cerceado, né? Os sonhos interrompidos, a vida adiada, o medo relativo à segurança, segurança financeira, segurança de não ser contaminado, né? Então, o medo, a necessidade de ser responsivo com cada passo, com cada escolha, né? Então, tudo isso faz parte de um cenário de uma pandemia, que talvez
todos nós ainda não tivéssemos experimentado. E nós aqui no Brasil, como toda pessoa que é vítima de abuso, ela se torna com uma tolerância elástica demais, chegando a ser permissível. E nós aqui no Brasil, como povo, temos essa característica, né? Nós somos tolerantes demais e permissivos demais e nos acostumamos com o que não deveríamos. Então nós já tivemos cenários assim bem graves, mas que a gente talvez não desse a devida dimensão, né? Cenário de criminalidade, de segurança pública, o cenário da zika, chikungunya, dengue, né? Todos esses anteriores que a gente já tinha vivido. E todo o cenário de pobreza, né? Da linha de pobreza, do problema social que nós temos, muito grave, todas as consequências disso. Então, na verdade, nós aqui já experimentávamos muita dor. E para alguns, sim, até esse sentimento de impotência, de tristeza, né? Que vem muito da empatia, mas não para todos. Então, esse já é um cenário de pandemia, porém, quando a gente está falando sentimentos do cenário de pandemia, e quando a gente está falando de algo tão arrebatador e que se alastra tão rápido, que é no ar, que é no contato, e que a economia parou, e infelizmente toda a nossa economia, toda a nossa realidade se baseava no consumo, isso já estava insustentável muito antes de tudo isso começar. Eu creio que vocês concordem comigo. E não estava bom para o todo. Não estava bom para a maioria. Nós estávamos tendo uma sobrevida, né? Estava bom para pouquíssimos. Então hoje nós temos a nossa vida de pernas para o ar, porque ela estava ancorada em algo insustentável, que eu não vou nem dizer que está ruiu. E aí a gente precisa redefinir aí a nossa identidade e a nossa atuação e as perspectivas. Então, por isso eu usei esse trocadilho aí da pandemonia, né? Porque é um pandemônio com essa pandemia, todos os sentimentos, e tudo isso fica bagunçado. Não bastasse tudo isso, chega Mercúrio retrógrado, quando a gente já tem 4 planetas retrógrados, bem próximo com um eclipse. Nós já vivemos um eclipse há poucos dias, agora nós vamos viver outro eclipse no domingo. O eclipse, ele sempre traz efeitos energéticos para a psicosfera e para aquilo que está ligado à sua atuação, né? 15 dias antes, 15 dias depois. Então a gente ainda está sob efeito do anterior, já está sentindo a variação de energia para o próximo e teremos outro dia 5. Eu vou falar que essa planetada em retrogradação, e vou explicar como e porquê, também faz parte de um cenário de pandemônio, né? Mas essa não é a causa. A gente ainda olha para coisas que são efeito como se fosse a causa. Isso não é a causa. A causa está no nosso nível de consciência. A causa está nas escolhas que a gente tem feito até aqui. E a solução também, né? No que a gente vai fazer. E aí, a minha intenção com essa live é que essas grandes variações de energia que a gente percebe através dessas retrogradações sejam aliados nessa nova perspectiva e não a gente confundir como se fosse a causa, porque a gente gosta muito de terceirizar a responsabilidade, né? Então tudo está assim por causa de Mercúrio retrógrado, tudo está assim por causa dos planetas retrógrados, né? Não. A gente só tem a chance, através dessa leitura abençoada como presente, de ter uma percepção e poder escolher ir de acordo com a maré. Imagina, Cláudia, que bom que você voltou.
e coisas de Mercúrio retrógrado, né? Então vou falar um a um, vou falar sobre o que a gente pode fazer com isso, tomando tudo isso como aliados, né? E uma prática pra gente ao final. Então o primeiro sintoma de Mercúrio retrógrado é: eu estou lenta. Então quem está acostumado com as minhas falas muito efusivas, eu estou lenta. Parece que falta energia. Isso já é lenta do Mercúrio retrógrado, né? Porque tem a ver com raciocínio e eloquência, fala. E mais introspectiva. Fernanda tá rindo, que me conhece bem, né, Fê? E a parte, por exemplo, minha imunidade já caiu, eu já estou com menos vitalidade, ficando resfriada. Isso já é do eclipse. Então eu vou falando para vocês também perceberem que tipo de variação pode estar acontecendo por aí. Vocês podem comentar também, perguntar, tá? Então vamos lá. Internet, conexões, já que hoje todos estamos dependendo disso para comunicação, certo? Mercúrio rege a comunicação, mas a internet também tem ligação com Júpiter. Júpiter é da expansão, que expande, transcende as barreiras, né? Alastra, aumenta. Então, a conexão da internet também tem um pouco a ver com Júpiter, e Júpiter também está retrógrado, tá? Mas isso é só uma observação, só para a gente ilustrar aí da internet, que tem acontecido demais, em todos os trabalhos que eu tenho feito, demais. Estou bem refém disso. Mas é isso, um dos primeiros pontos da gente tomar essas leituras da astrologia não como responsáveis, mas sim como aliados, é a gente compreender aquilo que não está naturalmente favorável e a gente já poder se antecipar, se equipar, né? Se programar, fazer as coisas, deixar, por exemplo, eu estou deixando minha agenda muito livre, né? Porque Mercúrio retrógrado, eclipse, então eu estou mais lenta, tem menos energia, a psicosfera está muito pesada, eu vou falar disso. Então, por que querer fazer 1 milhão de coisas, né? Para ficar frustrada, para ficar com raiva, não vai adiantar, né? E não bastasse tudo isso, a Lua está minguante. E não bastasse tudo isso, esses movimentos são em Câncer, tá? Então eu vou falar disso. Falei nos podcasts dos últimos dias que uma junção, vou citar aqui rapidamente para poder ir para o movimento em si que a gente está atravessando. A gente já está com Vênus retrógrada em Gêmeos. Vênus fala sobre os afetos, os vínculos e revisão de prioridade e de valorização. O que eu valorizo, quanto eu me valorizo, o que eu priorizo, se eu me priorizo, né? Já tenho repetido isso várias vezes. Em Gêmeos, que é o da comunicação. E agora nós estamos com Mercúrio retrógrado, que é o da comunicação. Em Câncer, que fala dos afetos. Gente, notaram a casadinha? A casadinha aí, né? Passado, afetos, comunicação, ideias, fala. Então, assim, os planetas mais rápidos que nós temos na astrologia, portanto, eles falam mais da nossa individualidade, do nosso inconsciente individual, são a Lua, que não é planeta, mas na astrologia é como se fosse, né, um astro que a gente estuda de comportamento. A Lua é o mais de todos, que é o ego, né, a criança ferida, que é a que rege Câncer, né? E aí vem Marte, Vênus e Mercúrio. Mercúrio mais rápido, depois Marte e Vênus são um pouco menos rápidos. Esses são os mais rápidos, falam mais sobre comportamento individual, tá? Aí Mercúrio é o mais rapidinho. Então, por que Mercúrio retrógrado é tão temido? Não é porque ele é mais impactante, não. Os outros também são super impactantes. E todos os planetas ficam retrógrados em algum momento. É porque Mercúrio, por ser mais rápido,
ele fica retrógrado 3 vezes por ano e durante 3 semanas. Então, como acontece mais vezes, a gente escuta falar mais. E como impacta diretamente na negociação e na comunicação, também tem um grande impacto mais perceptível. Mas se a gente pensar que além do Mercúrio retrógrado e além dessa casadinha que eu acabei de falar, da Vênus e o Mercúrio, a gente já tem lá Saturno, Júpiter e Plutão retrógrados, né? E a própria Vênus, então 4 mais Mercúrio, né? Então são 5, certo? 5 planetas retrógrados mais o eclipse no domingo. E aí Mercúrio e o eclipse são em Câncer. Aí vamos então entrar nesse aspecto de Câncer e depois a gente junta de novo com os demais, tá? Vamos focar em Câncer. Câncer é regido pela Lua, fala do emocional, do inconsciente, da ancestralidade, do passado, do feminino, do útero, da mãe, da casa, do lar, da infância, mágoas, ressentimentos, conforto, aconchego, colinho, comida, tudo que nutre, como a Lua, né? A Lua também está ligada ao aspecto mãe. Deu para entender? Bom, tudo tem um lado luz e um lado sombra. E a gente só chega no lado luz como acolhendo a sombra, reconhecendo, nutrindo e atravessando para o outro lado, para outra margem, tá bom? Então vamos lá. Esse Câncer é um signo de água, então está muito ligado ao emocional. Então, tudo que é ligado ao elemento água é instável, porque a água se adapta, ela se molda, ela não tem forma, certo? Ela se adapta ao que está acontecendo. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Uma pandemia, incerteza, dúvida, angústia. O que isso vai levantar? O passado, a ancestralidade, os antepassados. Quantos antepassados, seja da nossa família ou da ancestralidade coletiva, já que somos todos uma grande família, somos todos um, a gente está agora aprendendo a colocar isso na prática, né? Um dia depois do outro. Então, quantos antepassados não tiveram a mesma situação que estamos vivendo hoje? A Gabi, que está nos assistindo aí, está me assistindo, a gente fez uma live juntos, foi a primeira da série de lives em dupla, né? Da pandemia, e ela falou bastante sobre isso. Essa live está até no nosso IGTV aí. Então, quantos antepassados não tiveram seus sonhos interrompidos? Muitas dores que hoje nós vivemos, inclusive as dores do patriarcado, as dores do feminino, as dores das mulheres, as dores do racismo, as dores dos abusos. Gente, tudo isso está na memória celular de Gaia. Quem é Gaia? É a alma da Terra. Está na memória celular de Gaia. Gaia é, sim, a nossa grande mãe. Ela é um reservatório, né? Um memorial, contém todas as memórias da humanidade, de toda a nossa história. A gente pode fingir que esqueceu, a gente pode ignorar, a gente pode fingir que está tudo bem. Está tudo bem, né? Se toda a riqueza do planeta é concentrada na mão de meia dúzia, está tudo bem. Está tudo bem se as pessoas já morriam de dengue, está tudo bem. Está tudo bem se já não existia o hospital, está tudo bem. Está tudo bem se um parente morre e toda a família fica desassistida. Está tudo bem. A gente vive todas essas coisas todos os dias, está tudo bem. O que a pandemia está fazendo é esfregar na nossa cara com holofote. Mas veja bem, o que eu quero trazer é que a pandemia não é o único aspecto. Os problemas de política que estão sendo vistos, eles já existiam. Os sociais já existiam. Então, desde 2017, na verdade, se a gente analisar pela astrologia, a gente entende. Mas outras filosofias já traziam isso também, a Cabala também.
Desde 2017 tem sido jogado um holofote e todas as máscaras estão caindo. Na verdade, desde 2015, 2017 intensificou, tá? Mas isso já vem acontecendo. E isso significa luz. Sem luz, não aparece o que está em desequilíbrio, tá? Então, tudo já existia. E aí eu estou chamando atenção para as nossas dores ancestrais, porque elas já existiam. As dores, outra dor que vai ficar muito evidente nesses dias, são as dores desse feminino. Eu hoje, né, porque se não bastasse pandemia, 4 planetas retrógrados, agora o 5º, ser em Câncer, ser lua minguante e ter um eclipse no domingo também em Câncer, eu estou na TPM. Então, vocês imaginem, né? Se tá ruim para quem não tá, imagina para mim. Agora, se tá ruim para mim, imagina para quem tá em volta de mim. Não tá bom. Então, hoje eu me peguei gritando com meu filho, o que é raríssimo, porque nós não temos conflito geralmente, mas eu me peguei gritando: você tá achando o quê? Que você é um sheik com 2 súditas te servindo? Vejam essa frase, gente. Ela tem uma dor, né? E era uma situação real que estava acontecendo aqui, né? É uma confusão de papéis aqui, né? Claro, aí a gente pode falar assim, mas porque a gente permite, mas ser filho de feminista não é mole não, né? Então, eu estou trazendo um monte de exemplos, um monte de situações, e a minha intenção não é que você entenda, a minha intenção é que você perceba qual dessas coisas que eu falo que te toca aí, qual dessas coisas que eu estou falando que te dá uma alfinetada, ou que você não gosta de falar sobre isso, você não gosta de ver, né? Tem sim, por exemplo, eu não gostava de falar de questões de minorias até bem pouco tempo, porque eu achava que não era o caminho, que a gente tinha que olhar só para a solução. Mas hoje eu vejo que a gente precisa criar espaço para falar sobre as coisas. E Mercúrio retrógrado vem dizer para a gente o quê? É uma comunicação que vem para dentro, ainda mais em Câncer. É perguntar-se, é indagar-se. E aí eu ensinei ontem, no podcast de ontem, uma pequena dica prática, que é o seguinte: quando algumas dores, conflitos, indignações, seja o que for, tristeza, que vier muito forte para você aparecer, pergunte assim, no meu caso, né? Adriana, quantos anos você tem aí? Né? Então, quantos anos você tem aí? Quem eu estou sendo aqui? Eu estou sendo eu mesma ou eu estou sendo alguma antepassada minha? Essa fala minha hoje para o meu filho, ela é minha? Será? Né? Quem eu estou sendo aqui? Pode ser uma figura da minha família, como pode ser uma figura coletiva, tá? E não importa o que você vai fazer com essa resposta, importa só você tomar conhecimento, porque a consciência já faz você passar para um outro nível, e aí a vida te manda um outro sinal, e um outro sinal, um outro sinal, e assim por diante. Mas quando você pergunta, por exemplo, quantos anos eu tenho aqui, né? Quem eu estou sendo aqui? O próximo passo é acolher isso, seja qual for a resposta, não importa, não é para você gostar ou desgostar, achar bom ou achar ruim, ou tem que consertar. Não queira consertar, acolhe e transcende, acolhe e transcende. Você só pode transcender se você acolher, você só pode transcender se você incluir. Se tudo que eu estiver falando, que para você estiver incômodo, é o que mais é importante agora. Porque está excluído, está sem lugar e isso pertence também. Então, Câncer é pertencimento. Pertencimento. Então, Mercúrio retrógrado em Câncer, agora vamos falar de 1 a 1, né? 1 a 1 é movimento do que está acontecendo, para depois a gente ir para a nossa aplicação prática. Mercúrio retrógrado, ele não está dizendo que tudo que você for falar não vai dar certo, que toda transação não vai dar certo, que toda coisa da internet vai dar certo. Isso é bobagem, gente, bobagem.
Coisa da internet tem mais a ver com Júpiter do que com Mercúrio, na minha opinião, né? Claro, tem alguns cuidados que a gente deve tomar, tipo, não fechar contrato nesse período, se possível, não tomar decisões sobre negociações e valores nesse período, até porque Vênus rege valores e também está retrógrada, né? Então, assim, e Júpiter também, todo mundo, né? Então, o que é um planeta estar retrógrado? É a ilusão de ótica que a gente tem quando a gente está dirigindo, ou está no carro, né? Mesmo no carona, você está lá, você manteve a sua velocidade e o carro de trás desacelerou, freou. No seu retrovisor parece que ele está andando para trás, certo? Ele está ficando cada vez mais longe. É isso que acontece, planeta retrógrado. Ele não está andando para trás, ele só desacelerou. Se ele desacelerou e ele ficou para trás em relação a gente, que continuou na mesma velocidade, a Terra, isso quer dizer que nós temos menos eflúvios, menos energia desse planeta, ou seja, do que é regido por ele. Mercúrio, comunicação, negociações e estudos. Então, Mercúrio também fala sobre as ideias, também fala sobre o entendimento sobre a vida e sobre o mundo. Não é só sobre o que eu falo, tá? Então, é sobre o que eu entendo. É a interpretação. E as negociações, as vendas, tá? Então, mas o que um planeta retrógrado faz? Ele pede reavaliação. Ele está olhando para o passado, sendo que está em Câncer. Então, passado. Então, olhe para dentro, pergunte a você, converse consigo e se acolha, Mercúrio retrógrado, em Câncer, sobre o seu passado, sobre as coisas que você quer resolver hoje, que a causa raiz está lá atrás, seja vidas passadas, ancestralidade, infância, memórias uterinas, né? E também até mesmo Gaia. Gaia, que é o grande feminino aí. Então, inclusive, na minha programação do mês, tem muitos cursos simplificados que são para leigos, pensando em tudo isso, pensando nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, pensando para mães usarem para seus filhos, pessoas usarem para autocuidado. E também tem, no dia 29, que é a lua cheia, o início do círculo de cura coletiva, que eu vou falar mais adiante. Mas a intenção, aí eu vou dizer uma coisa para cutucar, que aí eu vou aproveitar como aliado, eu vou falar de um assunto, mas cada um pode trazer para si naquilo que fizer sentido, tá? Para si. Que fala sobre Mercúrio retrógrado e o eclipse. Eu estou perplexa, só que não, eu estou entendendo o que está acontecendo e acolho. Mas eu estou, assim, triste com a quantidade de curadores, de terapeutas que estão adormecidos, igual a Bela adormecida, com um monte de confusão dogmática na cabeça, né? Ou eu tô pronto ou eu não tô pronto, ou só pode ser se for assim, ou eu estou muito desanimada. Claro que está desanimada. Olha a psicosfera, gente, como é que tá? Se não estiver aplicando aquilo que sabe consigo, porque, perdão pelo som aqui, é muito fácil ser terapeuta do outro. Agora, olhar para si, é muito fácil ser mestre do outro. Agora, mestria sobre si, aí é que eu quero ver. Então, os terapeutas, os curadores estão adormecidos. Estão adormecidos. Assim, tá um feminino passivo, tá precisando curar esse feminino. O que esse feminino passivo está fazendo? Terceirizando a culpa. A culpa é do governo, a culpa é do Covid, a culpa agora é do Mercúrio retrógrado também, é do eclipse. Não, gente. A responsabilidade é de usar as suas curas, seus rituais para si. Ser reikiana, mesmo que não seja terapeuta, reikizinho na sua água. Toma água com reiki. Você tem cristais em casa? Tá bom.
Você é reikiano? Pega aqui seu potinho de cristais, ó, reiki, para usar. Você gosta de meditar? Então vai meditar. Você tem um jardim? Bota os pés na terra. Vai no condomínio. Você é reikiano? Faz caixinha de cura pro coletivo. Gente, é muita coisa que a gente pode fazer. E se alguém ainda acha que o bem que faz pro outro é pro outro, tá mais no ego ainda. Ninguém faz bem pro outro. A gente, somos todos um, tem que ser verdade, ou tudo ou nada. Então, a gente não faz pro outro, a gente faz pro todo e a gente faz parte desse todo, se eu bem me lembro, né? Não sou a rainha da cocada preta, não ascensionei e fiz igual o Buda, que ascensionou e voltou para poder levar a humanidade junto. Não é esse o caso, né? E a outra coisa é, quando eu faço para o outro, a alegria em servir é a maior nutrição da alma que pode existir. Então não estou fazendo para o outro, tá? Bom, em Câncer, aí esses aspectos que a gente está vivendo, Mercúrio retrógrado e o eclipse, eles vão trazer para a gente a oportunidade de ir lá nessas origens dogmáticas e ressignificar isso. Vem da onde? Vem da família, né? Ou seja o ceticismo, seja o questionamento, seja a preguiça, seja o vício da doença. Eu tô doentinha, eu não consigo. Eu não consigo é frase da criança, né? Então a gente precisa curar essa criança ferida. Então olha quantos aspectos de tudo que eu tô falando. Eu não tô querendo ensinar nada para vocês, eu tô querendo levantar para vocês sentirem. Então olha quanta coisa tá ligada a Câncer. E aí eu repito o que eu disse, Mercúrio é o planeta, depois da Lua, né, assim, mais rapidinho pela astrologia, né, que a gente, de influência sobre a gente, dos comportamentos individuais. Então Mercúrio, comunicação, mas também o que eu absorvo, o que eu compreendo, tá? E a Vênus está ligada aos afetos, ao senso de valorização, tá? Beleza. Aí, a Vênus está em Gêmeos, que é da comunicação. E Mercúrio, que é da comunicação, está em Câncer, que é da parte sentimental e do inconsciente. Então, olha só, os dois juntos. Sem contar que Saturno, Plutão e Júpiter estão retrógrados também, tá? Então, existe uma grande conspiração do universo a favor da gente curar essas dores, não só as nossas, mas da nossa linhagem ancestral, da alma da Terra, de Gaia, desse útero coletivo. Os homens, eles também têm esse deverzinho de casa para fazer, porque que me consta também saíram de um útero, portanto trazem memórias uterinas também no seu feminino interior, que pode ser um feminino machucado, que não se permite sentir, ou que se sente traído, ou que se sente carente, mas não pode externar, porque o masculino ferido não pode, né, ser vulnerável. As mulheres, o quanto nós acolhemos o homem quando ele é vulnerável. O quanto nós aceitamos ver o feminino no homem, que é a vulnerabilidade, que é a parte sentimental, que é ele não ser o macho alfa que tem todas as respostas e que vai ser o provedor e vai ser o super-herói contra o Covid, a pandemia e a economia ruindo, né? Que precisa, nesse momento, sim, de um colo também, só de uma fala dizer, vai ficar tudo bem. Será que nós, mulheres, conseguimos acolher esse homem quando ele é vulnerável? Será que esse amor incondicional existe? Bem, eu estou levantando, fazendo advogado do diabo. Com tudo que está sendo aí cutucado. Mas cutucado, né, sem carinho, sem romance.
Eclipse domingo, tá? O eclipse, ele é o quê? Um encontro entre Sol e Lua, tá? Eu vou simplificar, não vou ficar falando eclipse lunar, eclipse solar. Não, isso aí tem vários astrólogos brilhantes, maravilhosos, que vocês podem ler. Eclipse, encontro entre Sol e Lua. Para a astrologia kármica, o Sol é o espírito e a Lua é a alma. A Lua carrega um corpo emocional, a Lua carrega o karma, a Lua carrega as memórias de vidas passadas, a Lua carrega as memórias do inconsciente coletivo e também está ligada à nossa criança ferida e ao inconsciente coletivo e à mãe. E o Sol é o espírito, é a luz, né? Que a Lua não tem luz, certo? A Lua reflete a luz do Sol. Na figura do Yin e do Yang, o feminino é o Yin, né? É a parte preta e o Yang é a parte branca. Por quê? Porque o Yin é para dentro e o Yang é para fora, tá? É luz, é sol. Então, nesse momento, é tudo Yin, porque Mercúrio está retrógrada, Vênus está retrógrada. É Câncer que é passado, que é feminino, que é regido pela Lua. Então, esse eclipse, ele vai trazer para a gente essa percepção. Mas é para curar. Só que como é um eclipse solar, esse eclipse é favorável para gerar a partir disso aí que eu queria chegar. Criação. Então, esse eclipse, ele é favorável para, a partir disso, gerar criação. E o próximo eclipse, o seguinte, que vai ser 5 de julho, vai ser em Capricórnio, que é oposto a Câncer, e que é dos planetas de Terra. Terra é concretização. Dos planetas de Terra é o que é ligado a ser visionário do futuro, planejamento, estratégia. Então, eu quero isso, então eu vou fazer esse caminho assim, 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 e vai dar certo. Capricórnio não pergunta assim, ó céus, será que vai dar certo? Não, Capricórnio pergunta assim, como eu faço para dar certo? Tá? Eu tenho Lua em Capricórnio, gente, por isso que tem essa veia coach. Que é assim, como eu faço para dar certo? Existe um jeito, eu só preciso me conectar. E aí é que eu queria chegar para você. O seu espírito sabe, o seu sol, seu espírito sabe. E aí é o seguinte, eclipse, encontro de Sol e Lua em Câncer, 2 graus de Câncer, tá? Mercúrio retrógrado em Câncer. A Lua rege Câncer. Vênus está retrógrada em Gêmeos, tá? Que vem um pouquinho antes de Câncer. O que eu quero trazer para vocês? O mapa de vocês pode dar dicas maravilhosas, né? Eu não só faço o mapa astral, como constelo o mapa astral. O que é constelar o mapa astral? É ajustar de um jeito que dê fluxo, tá bom? A Fernanda está perguntando, o eclipse lunar de 10 de janeiro no eixo Câncer Capricórnio tem alguma ligação com este agora? Total, é o mesmo eixo, né? Em última instância, sem ir para astrologia, é assim, o quanto o universo quer que a gente olhe para isso, né? Passado e futuro. Emocional, concretização. Né? E aí, se a gente lembrar que Saturno já está em Aquário, mas até pouco tempo estava também em Capricórnio. Mas Júpiter e Plutão ainda estão retrógrados em Capricórnio. Então, assim, o quanto o universo quer que a gente olhe para isso. Então, essa foi a minha chamada do início desse nosso encontro de hoje. É assim, gente, o que está parecendo que é a causa não é a causa. A pandemia não é a causa. O Mercúrio retrógrado não é a causa, o eclipse não é a causa. Não é. A causa está em algum lugar desconhecido, oculto, sombrio. E tudo isso são os nossos aliados para a gente curar. Porque a gente não está curando ninguém, a gente está curando a gente.
né? E aí eu volto a falar, por isso que, né, Thaís está aqui assistindo, eu e Thaís, a gente está aí num rebuliço para fazer o círculo de cura coletiva, porque a gente não está fazendo por ninguém, a gente está fazendo por si, né? Então, o chamado que eu tenho a fazer é: vamos acordar essa bela adormecida, sabe? Eu estou um pouco triste, com uma apatia grande que eu estou vendo nas pessoas, sabe? Com a coisa de viver o seu propósito, aí as pessoas falam assim: eu estou desanimada. Então, gente, pergunta para você: quantos anos eu tenho aqui? Quem eu estou sendo aqui? Porque a situação exige força. Vamos acolher tudo que nós estamos sentindo, né? E o mito de Quiron na astrologia também ensina muita gente que a melhor forma de curar o outro é curando a si, né? Então todas essas posições do nosso mapa às vezes dão dicas pra gente, né? Fernanda dizendo, a minha vida teve uma reviravolta no eclipse de janeiro. Então, Fê, há uma grande chance dela ter virado do avesso e agora ela começar a entrar no novo modus operandi, né? Isso para todos nós. Foi ótima a sua pergunta, porque ela traz isso, né? Se a gente quiser ficar se agarrando naquele nosso eu, naquele nosso personagem do ego que funcionava até 2019, sorry, vai sofrer. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E aí querer ser quem eu era é sofrer. É opcional. Então, virou do avesso? Virou. Agora, lembra, falei? Eclipse de domingo, é solar, traz energia de cocriação. O que eu quero criar a partir daqui? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Infelizmente hoje todo mundo entrou depois do início, mas no início eu fiz aí uma respiraçãozinha e vamos pensar em qual objetivo eu quero, não que eu queria há 3 meses atrás, o que agora, com esse cenário de agora. Se eu pudesse escolher qualquer coisa, o que eu gostaria? Eu, Adriana, gostaria de 2 coisas que tem tudo a ver com esse movimento que está acontecendo. Eu gostaria de estar com a minha casa do jeito que eu sonho e numa boa relação afetiva. A Adriana, de até final de 2019, achava que pensar em relação afetiva era bobagem, que essas coisas acontecem quando tem que acontecer. Então, o que isso produziu em mim? Produziu que eu não quero mais adiar a vida é hoje. E o que é prioridade, né? Tá? Então, eu dei o meu exemplo para que vocês busquem, se questionem, saiam dessa zona de conforto, porque eu falei que eu ia falar do lado luz e o lado sombra, né? O lado sombra de Câncer é mágoa, ressentimento, passividade, instabilidade e apego ao passado, né? Mas também esse não olhar fundo, sabe? Para as emoções, terceiriza a responsabilidade. E excesso de zona de conforto também é um lado sombra de Câncer. Agora, qual é o lado luz? Acolhimento, nutrição, casa, né? Quando eu falo casa, não é só a sua casa, né, sendo um lugar de acolhimento. A sua casa corpo também precisa ser um lugar de acolhimento da alma, né? Tem que gerar prazer, bem-estar, né? Você tem que se sentir nutrido no corpo também, na saúde, no bem-estar, né? No conforto dos seus móveis, né? Que você utiliza, né? Tirar o excesso, por exemplo, de onda eletromagnética, do excesso de equipamento que a gente está vivendo. Tudo para trazer para o seu corpo uma condição de performance, uma condição de ser, né? Como é que vai fazer milagre de estar bem se está fazendo tudo para ficar mal, né? A gente não é criança, gente. Então a gente precisa colocar essa nossa criança interior no colinho e falar assim: meu amor, tudo vai ficar bem, mas não é você que manda, tá? Tem alguém aqui que pode tomar conta do negócio todo. A Thaís falou cura coletiva, a Aline falou o universo quer muito que façamos a lição de casa, não é? De dentro para fora, responsabilizar-se. Exatamente, Aline. Então, assim,
Como eu posso ressignificar o meu trabalho, a minha missão de vida? Como eu posso ser mais do que eu fui até aqui? Como eu posso ser mais do que eu aprendi com a minha família, que é um trabalho? O que o meu coração diz sobre isso? O que a minha alma diz sobre isso? A gente tem as respostas, né? A gente tem, eu tenho certeza disso. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Então, 29/6, eu vou depois, mais perto, vou falar para vocês. Lua cheia, tem círculo de cura coletiva. A intenção é despertar com amor as pessoas que têm potencial de cura, sejam elas terapeutas ou mães, amigas, né? E amigos também, homens também, né? Pessoas que podem e querem, sentem o chamado, né, de estarem a serviço, tá? E eu vou dar uma surpresa, mas só quem estiver presente no dia. Flávia, aqui os equipamentos eletromagnéticos deram tchau, se desligaram por ele mesmo, TV, aspirador, liquidificador. Aqui comigo está acontecendo isso todos os dias, toda hora, Flávia, toda hora. Hoje mesmo já aconteceu, na hora de começar uma reunião, puf, caiu. E meu computador toda hora, assim. E aí falar, gente, tá tudo fora da normalidade, né? Então, o importante não é o que acontece, o importante é como eu reajo a isso, né? O grau de resiliência. Resiliência também é uma palavra boa para câncer, tá? Aline, estava com saudade de mim do Tri ao vivo. Salve, salve, Dri, sua energia de cura. Arrou! Olha, posso te dizer o seguinte, não estava fazendo as lives com a mesma frequência, mas estava produzindo muita coisa, vocês devem ter visto aí o tanto de curso que entrou no ar. Então, estava fazendo também, mas eu tive que cortar alguma coisa. Esse também é um lado interessante dos planetas retrógrados, tá? Que é o seguinte, dizer não. Dizer não. Porque a gente precisa sair desse excesso tóxico. Então, eu tive que falar isso pra mim, porque eu adoro trabalhar, gente. Adoro trabalhar, adoro fazer, adoro atender, ajudar todo mundo, sabe? Só que chegou um ponto que faltou energia vital. Então eu tomei algumas providências, uma delas foi potencializar minha caixinha de cura, com a ajuda da Thaís, né, e dos mestres, para ajudar o tanto de gente que tinha para ajudar, né, com Covid, situações sérias, tristes. E assim, porque não sou eu que faço, né, é espiritualidade, eu sou só canal. E também ver. Então, isso era uma prioridade para mim. Não era por renúncia, não. Não era, não. Era porque eu não ficaria bem comigo se eu dissesse não para isso. Não bateria com aquilo que eu acredito, né? E os cursos eram um desafio que eu estava vencendo comigo mesma e eu sabia que eles iam trazer muitas coisas boas. Então, eu tive que dizer não para o excesso de interação, até porque eu estava lua minguante TPM também, né? Aline, estamos juntas, seguimos nossos processos, projetos, etc e tal. Isso aí, isso aí. Patrícia falou que já vinha caindo e acho que está no pacote de nos reconectarmos. Eu também acho, Paty. Estou vendo total essa mensagem subliminar. Sair da conexão da internet e entrar numa outra conexão, né? Tempo para mim, né? Vanessa, eu vi que fez comentários, a Tânia também. Nananã. Quem mais aqui? A Cláudia. Super gratidão a todo mundo, gente. Tô lendo porque a gente vai começar uma prática. Simbora? Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Tá. É isso. Vejam lá depois, eu soltei um videozinho hoje bem legal, tá? Quem quiser ver, tá no IGTV, sai curtinho, 7 minutos, falando sobre o que está acontecendo, as novidades que tem aí no ar, tá? Só para, se vocês gostarem, também compartilhem com os amigos e ajudem Tia Adri também a continuar trabalhando e a serviço. Então vamos lá. Cláudia falou olhar para dentro, isso mesmo. Cláudia, esse seria o resumo dessa live. Repito a dica que eu dei, né? Quando o bicho pegar, pergunta. Né, fala o seu nome. Então, no meu caso, Adriana, quantos anos eu tenho aqui? Adriana, quem eu estou sendo aqui, né? Ou um ou outro.
e acolhe, acolhe para transcender. A gente não transcende sem acolher, tá? Se quiser consertar, ai, gente, preguiça. Chega disso, não tem nada que consertar. Ser humano não é aparelho com defeito para ter que consertar. Para com isso. Esse é o primeiro dogma que tem que acabar na vida de vocês, entendeu? Que a gente é imperfeito, a gente tem que consertar. Tem que consertar nada, tá? A gente tem que integrar as nossas partes, porque graças a essa crença que tem que consertar, a gente fica todo fragmentado com as partes todas aos pedaços assim, ó, tudo dispersa, tá? Fica a dica. Vamos praticar. Procurem uma posição confortável. Fechem os olhos, respirem tranquilamente. Nós temos 9 minutos a partir de agora. É possível que do encerramento da prática eu já encerre, então fica a minha despedida, gratidão já antecipadamente, meu amor, meu carinho e reverência aqui à presença de vocês. Meninas, Vanessa, Paty, é isso aí, nada, eu fico pau da vida com essa crença aí. Já sofri muito por causa disso, mas um dia eu faço uma live só sobre isso. Vamos respirar, normal, tranquilamente, apenas estando consciente, prestando atenção da sua respiração, colocando atenção como se coloca atenção num filho e com carinho, se dando um momento de conforto, de carinho. E sinta cada partezinha do seu corpo relaxar. Imagine que você entra numa casa gostosa, como se fosse uma parte de uma fazenda, uma casa ampla, fresquinha, com um cheirinho gostoso de bolo, de pão, de alguma coisa que você goste. Uma brisa gostosa, como se o tempo estivesse parado. Vai entrando nessa casa, caminhando por ela, vendo o que tem ao redor, qual a cor predominante do local. E dirija-se a uma grande janela, uma imensa janela, que dá para um descampado enorme, bem verdinho, onde o vento bate e a grama reflete a luz do sol. Agradeça esse momento, esse prazer, esse bem-estar simples. E olhando para esse horizonte, deixe que venha à sua mente, sem forçar, qualquer imagem, palavra ou sensação que simbolize o seu real objetivo deste momento. Como se fosse um novo caminho que surge a seguir para você. Desta imagem, palavra ou sensação que se abre como símbolo disso, que pode ser abstrato, você não precisa entender agora. Apenas a partir disso, coloque a mão no seu coração e diga assim: se houvesse um caminho para isso, e há, então, se eu soubesse que há esse caminho para isso, qual seria o primeiro passo? Apenas o primeiro.
Sinta se vem alguma palavra, imagem ou sensação, ou se alguma parte do seu corpo te chama a atenção. E simplesmente agradeça essa consciência, essa informação. E agora, pergunte-se: há algo que me impeça? Se o seu peito expandir, não há nada que te impeça. Se não expandir, se ficar mais para contraído, sim, há algo que te impeça. Se há algo que te impeça, pergunte agora ao seu corpo: se eu soubesse onde está o que me impede, em que parte do meu corpo agora estaria isso? E coloque a sua mão sobre essa parte do corpo, se possível. E pergunte ali sobre essas memórias que estão guardadas aqui, que não combinam com a minha felicidade ou com a minha decisão por isso. O que é necessário? Não queira saber a resposta, continue concentrada apenas no local. E repita, mental ou verbalmente, as seguintes frases: verdade, minhas memórias. O que faço com isso? Verdade, minhas memórias. O que é preciso? Soltar, curar ou permitir? Verdade, minhas memórias. O que é necessário? Soltar, curar ou permitir? Perceba qual dessas três vem mais agora à sua mente ou te chama mais atenção. Curar, soltar ou permitir. Concentre-se agora na palavra que mais te parece como essa resposta. E agora diga em voz alta, ainda com a mão na parte do seu corpo que te chamou, sobre o que te impede. E apenas diga com firmeza: eu, e a palavra que você sentiu que é a resposta. Eu solto, ou eu curo, ou eu permito. Repita várias e várias e várias vezes essa frase: eu solto, ou eu curo, ou eu permito. Apenas isso. Nada mais. No domingo, dia do eclipse, aliás, no sábado, um dia antes do eclipse, eu vou colocar uma sugestão de ritual e a gente vai usar essa frase, tá? E por hoje é só. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Vocês podem ficar o tempo que desejarem ainda aí, se acolhendo e sentindo, mas não racionalizem. Apenas acolham, só. Se quiser, anota somente isso e anotem os seus sonhos nos próximos dias, tá? Isso é muito importante. Amo vocês. Gratidão. Se puderem, vejam e compartilhem o vídeo de hoje de manhã, tá bom? Um beijo grande.